Olá, estamos começando o RaízCast, o podcast da FETAG. Esse programa é uma produção do Departamento de Comunicação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, entidade que agora em 2023 está completando 60 anos de existência. O podcast é uma forma de comemorarmos essa importante data para a agricultura e para a pecuária familiar. O meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou jornalista e ao meu lado na condução desse podcast eu tenho a minha colega Ana Thalita Guelen. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Eduardo. Que satisfação mais uma vez chegarmos aos lares, aos celulares de muitas pessoas para debater sobre a agricultura e a pecuária familiar do estado do Rio Grande do Sul através do nosso RaízCast, o podcast da FETAG. E, Eduardo, tem muita gente que acha que o broto é só um marketplace. Claro que é uma loja e é um dos principais recursos. Só que é uma plataforma que apresenta muito mais ao produtor rural. No ecossistema digital do Banco do Brasil e da Brasilseg, o produtor rural também tem acesso a linhas de crédito, seguros, consórcios, cursos, notícias e até a ferramenta para apoiar a gestão da propriedade. Tem a página de dados climáticos, que exibe informações detalhadas sobre o clima e a umidade e o armazenamento de água no solo na sua região. O simulador de plantio, que auxilia a encontrar a melhor data para realizar o plantio da lavoura com base em informações do ZARC. O simulador de safra, que ajuda a avaliar se a produtividade esperada da sua lavoura pode proporcionar a rentabilidade que você deseja. E a calculadora de energia solar, que mostra o quanto você pode economizar usando essa fonte de energia renovável na sua propriedade. Para usar esses recursos todos que a plataforma do Broto tem, você só precisa fazer o cadastro gratuito na plataforma. Bacana tudo isso que o Broto oferece, hein, Eduardo? Muito bom, e até porque de forma totalmente gratuita. Então, segue a dica. Acesse broto.com.br e aproveite, cadastre-se na plataforma e tenha acesso a tudo isso. Além do marketplace, tu tem acesso a simulador de safra, simulador de plantio, calculadora de energia solar. Já tinha ouvido falar nisso? Não, para mim é novidade. Que bacana, bom, hein? Né? Banco do Brasil sempre inovando para os seus clientes e não clientes e trazendo para a agricultura e para a pecuária familiar inúmeros benefícios. Me chamou muita atenção aqui a página com dados climáticos. Isso é muito importante. Ainda mais que o estado do Rio Grande do Sul tem vivido um chuva de mais, chuva de menos. Chuva demais, um sobe e desce, né, do verdade. clima. Períodos em que a gente tem uma estiagem muito severa, 3 anos consecutivos de estiagem e agora 2 semanas já seguidas com ciclones que têm devastado todas as propriedades do estado. Então, não perca, depois que terminar o programa, acesse broto.com.br e se inscreva. Thalita, vamos passar para o tema do programa de hoje, então? Bora, né? Porque chegamos a um mês muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, né? Um mês onde nós comemoramos o mês da juventude rural, Eduardo. E também a Semana da Agricultura Familiar. São 2 temas muito importantes no programa de hoje. E que trazem elementos suficientes para que nós possamos debater e valorizar o público que a FETAG atende, que os seus sindicatos atendem e que trabalham cotidianamente dentro das nossas propriedades, né? Com certeza, porque a FETAG não é só um prédio aqui em Porto Alegre. Exatamente. A FETAG é formada pelas pessoas que estão nas bases, lá na pontinha, lá no município, na propriedade rural. E hoje nós temos aqui 2 exemplos de agricultores, agricultora familiar, que vão trazer um pouquinho para nós da vivência das pessoas no campo, o que é bom, o que é difícil. Enfim, a gente vai ter bastante tempo aqui para falar sobre isso. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui para Eduarda Klein e para o Christian Bresolin, que vão debater aqui com a gente hoje sobre esses temas que são tão importantes para nós. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, queridos, ao nosso podcast. Obrigada, Thalita. Obrigada, Edu.
Bom, é uma honra estar aqui, né, representando toda a nossa juventude aí do Rio Grande do Sul e do Brasil afora e falar sobre esses dois temas que casam muito bem, né, a década da agricultura familiar e a juventude rural. Um está inserido no outro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Thalita. A Eduarda já falou tudo, então é muito bom estar aqui debatendo esses temas. É um prazer imenso ser convidado de vocês. Então, espero que nós conseguimos ter um bom debate, uma boa discussão hoje. Acho que o Com prazer é certeza. nosso, né, de receber vocês aqui com a gente hoje para debater sobre esses temas que são muito importantes, mas que, não sei se tu concordas comigo, Thalita, mas muitas vezes as pessoas não reconhecem a importância, Com certeza. tanto com da certeza. juventude quanto da própria agricultura familiar. Eu imagino, Eduardo, que é um pouco a falta de conhecimento, de repente, Exatamente. e a falta até de interação entre o meio rural e o meio urbano, e é uma das coisas que a FETAG vem buscando fazer com os seus sindicatos, com as suas comissões de jovens, mulheres, aposentados, para fazer essa aproximação entre o campo e a cidade. Que nós precisamos disso, para que um compreenda qual que é a forma de ser, de agir, de produzir, de viver do outro. Sem Nós dúvida. precisamos disso, né? Mas, Edu, para nós começar o nosso debate, vamos pedir para que os nossos entrevistados, os nossos convidados se apresentem, né? E aí a gente queria começar perguntando para vocês assim, quem que é a Eduarda? É uma pergunta que nós sempre fizemos no nosso podcast, né, Edu? É Mas porque sempre vai ter uma resposta diferente. são São histórias. histórias diferentes, São percepções histórias diferentes. Então, por isso a gente gosta de começar por aqui. Pode parecer até meio clichê, talvez, Eu acho. mas é importante trazer isso, né? Para vocês contarem a história de vocês. Então, assim, vamos começar contigo, Duda. Quem é a Duda? A Duda é uma jovem lá do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de 15 de Novembro, uma cidade pequena em tamanho, mas grande aí em potencialidades, né? E aí eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou esposa, sou amiga, sou várias coisas e principalmente agricultora familiar, né? Sou uma pessoa que deixou, né, a família lá em casa e veio hoje estar aqui falando, né, de juventude para juventude também e sempre buscando, né, poder agregar no movimento sindical. Hoje eu sou vice-presidente do meu sindicato, né, empossada em 2020, e estou lá contribuindo todos os dias para o melhoramento do movimento sindical, da juventude, né, do nosso sindicato. Então, essa é a Duda, né? É uma pessoa que quer sempre melhorar. Christian. Eu ia dizer, e o Christian? Quem é o Christian? De onde ele vem? O Christian já é uma pessoa mais tímida. Agora eu comecei a perder um pouco a vergonha nos últimos tempos. Mas eu sou lá de Guaporé, lá da regional Serra do Alto Taquari. Então, nesse ano, estou como vice-presidente agora no sindicato. Sou presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural do município, coordenador de jovens e, digamos, venho de uma família que agora meus pais estão lá na roça trabalhando, né? Então, eu continuo a assumir a propriedade também. Então, tendo todo o apoio deles, né? Todo o apoio dos meus pais, eles que me dão todo o suporte para poder sair no movimento sindical. Então, acredito que isso é super importante, ter uma família que te apoia, que te ajuda, né? Então, esse é um pouco da minha trajetória, no caso. Christian, e tu trouxe muita questão dos teus pais, né? Desse apoio, assim. Mas como que é a propriedade de vocês? O que vocês cultivam? Com o que vocês trabalham? Como que é a propriedade de vocês? Conta um pouquinho para nós. A nossa propriedade, ela é bem a característica da agricultura familiar. Ela é bem diversificada, então. Nós possuímos um pouco de tudo lá na nossa propriedade. Nós temos um pouco de grãos, digamos soja e no inverno trigo. Nós temos a questão da laranja, produção de laranja, de citros, produção de erva mate, um pouco de louro e a questão das videiras, da uva, né? Que aí é juntamente com meu primo, a produção. Então, nós fizemos 2 famílias juntos, produzindo, no caso. E como faz para dar conta de tudo isso? É laranja? É uva? Louro, trigo, uva. soja, erva mate, porque ele estava contando que o pai dele foi colher Verdade. erva mate hoje de manhã. Como que faz para dar conta de tudo? O dia tem 24 horas. Então, mas nós conseguimos dar conta bem. Assim, digamos, eu tenho um amparo bem bom do meu pai, da minha mãe, digamos, dos meus tios também. Então,
procuro fazer o máximo que eu consigo dentro da propriedade. Digamos, nos dias que eu consigo, aproveito o máximo do dia. Se tiver que trabalhar um pouco à noite, um pouco durante a madrugada também, no que eu conseguir, digamos que for mecanizado, tratorizado, eu consigo adiantar essa questão. Mas, assim, eu tenho um amparo bem grande deles. Então, eles assumem a propriedade junto comigo. Então, eles me dão todo esse suporte, né? Para quando que eu não estou em casa, eles dão continuidade, por causa que a propriedade não pode parar. Então Propriedade agora tu tá aqui, tu tá gravando com nós, mas a propriedade não tá parada. não tá parada. Meus pais, meu tio tá lá, estão lá na colheita da erva mate, estão lá trabalhando, digamos, duro, firme. E uma coisa que tu falou é importante, como é que é essa questão da mecanização? Lá vocês têm é mais mecanizado ou é mais manual? Como é que tá isso hoje? Digamos assim, Eduardo, na questão de mecanizado, então, assim, envolve toda a questão de pulverização, de manejo das culturas, digamos, plantio, colheita. A maioria delas é mecanizada. A única coisa ainda que nós possuímos que é manual é a colheita da uva, que nós ainda não optamos por máquina, até pela quantidade que não compensa, mas então a colheita é manual, mas já o transporte dela, o transbordo no caminhão já é forma mecanizada. E a Duda? A Duda falou que ela é mãe, que ela é filha, que ela é vice-presidente de sindicato, igual o Christian. Duda, como que é toda essa tua experiência? Tu tem 21 anos. Como que foi ser mãe tão jovem? Ter todas essas funções, ser líder na tua comunidade, no teu município. O que é essa experiência para uma mulher se desafiar a fazer tudo isso? Olha, é como você disse, é um desafio. Porque para eu conseguir fazer tudo, conciliar tudo, eu tinha que estar bem comigo mesma, né? Então, para eu poder ser uma boa mãe, ser uma boa líder, eu tinha que entender por que era importante, qual o meu propósito, né? Meu propósito como mãe jovem, né? Porque eu fui mãe aos 17 anos, então é uma coisa que a gente não deve tratar com normalidade, mas que a gente sabe, né? Que é muito comum. E aí, para conseguir conciliar tudo isso, eu tive que colocar os meus objetivos e a minha dedicação, né? Para conseguir estar lá no sindicato diariamente, para conseguir atender a propriedade, né, quando necessário. O suporte, né, como o Cris comentou, o suporte da família é essencial, né? É eles entender que a gente não vai abandonar nossos sonhos, os nossos objetivos, mas que também a gente quer estar lá com eles, quer se doar para eles, né? Então é isso, é viver num equilíbrio, né? Um equilíbrio das nossas vontades e também desse viver em família, viver em comunidade. Edu, eu acho que eles trouxeram e eles têm um elemento semelhante. Vocês dois, a Duda com 21 anos, o Christian com 25. Jovens. Jovens. Jovíssimos. A gente passou um pouquinho só disso. Eu disse, como eu queria voltar aos meus 21. Mas como que vocês se descobriram lideranças no movimento sindical? Como que vocês se descobriram lideranças jovens? Porque hoje vocês ocupam uma posição de destaque dentro de seus municípios. Vocês são vice-presidentes de sindicato. Vocês têm uma responsabilidade muito grande de representar os agricultores familiares do município de vocês. Como que foi esse processo de descoberta? Como que o Christian descobriu que ele poderia ocupar esse lugar, que ele poderia fazer parte do movimento sindical? Bem, Thalita, eu comecei a me envolver ainda em 2014, no movimento sindical. Tudo por um convite do engenheiro agrônomo da Emater, que me convidou para participar da comissão de jovens do município. Então, tudo de lá, tudo começou, foi uma bola de neve. Começou e foi só ampliando, foi cada vez chegando mais ao sindicato. Então, comecei na comissão de jovens. 2017, 2018, assumi como coordenador de jovens do município. Então, já comecei a me engajar mais dentro do movimento. 2021, eu entrei como presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural. Em seguida, o atual presidente do sindicato me convidou para
para ser vice dele. Então, acabei aceitando. Então, hoje estou como vice. E na coordenação de jovens da regional, então se eu não me engano, foi em 2021 que eu assumi também a questão da coordenação regional, que também é uma coisa muito legal, são aprendizados, eu digo assim, aprendizados de várias maneiras, vários locais, que vai só agregando, só tem a agregar, tanto conhecimento, valores, ideias diferentes, então é tudo uma questão de ir buscar o conhecimento dentro desses locais, né? Que bacana ouvir isso e ver Verdade. que o movimento proporciona isso. E tu comentou, fora dos bastidores, de que a Comissão Municipal de Jovens surgiu no município através de uma outra liderança jovem que passou por um processo formativo, lá em 2013, 2014. E que hoje essa pessoa, né, o Ede, ele está sendo secretário da Agricultura do município. Também um outro jovem, uma outra liderança que surgiu no movimento sindical e que hoje também está ocupando um lugar de destaque e que está oportunizando para que outros jovens possam também se desenvolver e possam crescer e ocupar os seus espaços. Isso é fundamental na sociedade, né? Essa questão da empatia, de olhar o outro, de identificar potencialidades dos outros jovens e criar espaços para que eles possam ocupar esses lugares e começar um debate, uma discussão na sociedade, né? É verdade. E eu queria destacar também uma coisa que o Christian falou sobre a Emater. Exato. Foi a Emater que alguém da Emater que te descobriu, que te convidou para fazer parte da comissão. E o quanto é importante que órgãos como a Emater, e a gente fala isso com tranquilidade, porque a Emater é parceira da FETAG. Com certeza. Então, como é importante que o Estado mantenha os seus órgãos públicos funcionando. E com efetividade, né? Com efetividade, porque, olha só, foi um talento descoberto. Uhum. Entende? Então, é fundamental, realmente, as entidades, a FETAG, as demais, estarem alinhadas com o serviço público. E necessário porque o agricultor é o mesmo, eu sempre falo isso. Com Se a certeza. Emater for visitar um agricultor lá no município, se o sindicato for, se a prefeitura for, qualquer entidade não muda, nosso agricultor é o mesmo. E nós precisamos olhar em conjunto, enquanto entidades, para aquelas famílias. Não adianta nós fazer alguma coisa, a Emater fazer outra, a prefeitura fazer outra, e nós estarmos descompassados. Nós precisamos entrar em um ritmo, porque a agricultura familiar requer um ritmo muito acelerado Com de certeza. nós. Porque o mundo vai se tecnificando, vai se digitalizando, e nós, enquanto instituições, precisamos oferecer instrumentos para que a agricultura familiar também evolua ao passo que o mundo evolui, porque as demandas chegam. E nós precisamos atender essas demandas. Né? As demandas chegam, as coisas acontecem, porque a gente falava antes até do programa que esse ano, em 2023, nós já tivemos estiagem, nós tivemos ciclone, tivemos chuva demais. Então, as necessidades, elas vão acontecendo. E pegando o gancho, Thalita, você tinha falado ali do EDE. Exato. Então, hoje o EDE está como secretário da Agricultura. O Fernando também, jovem também, que participou bastante da comissão dos jovens, está como presidente do sindicato. Digamos, eu como vice, presidente do conselho. A Emater, nós temos um grupo de trabalho muito bom. Então, nós temos, dentro desses 4 elementos, nós estamos sempre trabalhando junto. Em qualquer lugar que nós trabalhamos, seja ele na agricultura, seja em projetos, essas coisas, nós estamos sempre trabalhando junto. Então, isso é o que agrega valor ao município. Digamos, o município, de nada adianta cada órgão trabalhar por si só, que não vai dar certo. Então, os órgãos têm que trabalhar todos juntos, andar no mesmo ritmo, no mesmo caminho, para poder ter êxito. E vocês sentem isso? Como agricultores, olhando agora como agricultores, não enquanto lideranças, né? Mas vocês sentem que quando as entidades trabalham em conjunto, isso agrega para o agricultor, agrega para as famílias, tanto em projetos, ações, né, eventos que as entidades façam em conjunto. Traz uma diferença isso? Você sente isso lá no município?
Ah, com certeza, né? Quando a gente trabalha com parceiros, fica mais fácil atender todas as demandas, né? A gente precisa da prefeitura com nós, a gente precisa da Emater, né? Dos parceiros bancários, enfim. A gente precisa desse apoio. E aí, quando a gente começa a trabalhar junto, mais ideias surgem, né? Mais cabeças pensantes. E aí, mais coisas, né, se desenvolvem e a gente consegue trabalhar bem melhor, tanto como sindicato quanto comunidade, né? Duda, e a mesma pergunta, né? Que nós fizemos ao Christian. Como que tu se descobriu essa liderança? Eu sempre fui. Tão novinha. Eu sempre fui bem metida, assim, na escola, né? Quando tinha alguma apresentação na Câmara de Vereadores, né? A semana lá do 7 de setembro, né? As escolas vão lá cantar o hino e tinha uma apresentação. Eu tava lá, né? Era para ler um poeminha, alguma coisa, a Duda tava lá sempre metida. E aí Eu foi diria isso. participativa. Melhor, né? Deixa Vamos assim, enfeitar o termo. E eu sempre tive, assim, essa vontade, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que são um pouco mais reservadas e tudo bem, e tem pessoas que gostam de falar, né? E ir lá e representar as turmas, enfim. E aí eu fui começando, né, a cada vez mais participar mais, e aí me desenvolvi dentro da minha comunidade, né, dentro do município, e aí a presidente do sindicato pensou, ó, tô precisando de uma liderança, acho que eu vou falar com a Duda. E aí, bem ali naquela época, em 2016 para 2017, havia o curso de formação regional que a FETAG fez, né? Acredito que foi em todas as regionais, ou algumas, né, que tinham a demanda. E aí a presidente foi lá na minha casa, né, presidente do sindicato, e conversou com meu pai e comigo. E disse que queria uma jovem do município, né? Para representar o nosso município dentro da regional no curso. E era um curso que ia me formar como liderança, né? Era tudo pensado pelo sindicato, né? Pela FETAG, enfim. E aí ela disse, pensa, conversa com a tua família, né? Eu tinha os meus 15 anos. E aí você me dá o retorno se você quer participar. Ainda foi feito lá na minha cidade, né? Lá em 15 de novembro, o curso, né? Com os 19 municípios que fazem parte da nossa regional. E aí eu pensei, o que eu vou fazer lá, né? Sindicato. Porque eu tinha na ideia que sindicato era o lugar onde é que meu pai ia fazer o ITR, né? Ia lá pagar o CECIR, enfim, aquela parte burocrática. Mas eu não tinha ainda o conhecimento da luta do sindicato, né? E aí meus pais disseram, não, vai lá que com certeza alguma coisa tu vai aprender. E aí, então, né, dei a minha cara a tapa, né, minha vontade e fui lá. E aí era dividido em 3 etapas, 3 módulos. E na primeira eu já me identifiquei com o movimento sindical, né, trabalhar um pouco do que é o sujeito, porque a gente acha, né, que uma formação sindical, uma formação de lideranças é tu aprender só sobre sindicato. Mas não, primeiro tu tem que se conhecer, conhecer o teu papel dentro da sociedade, né, dentro de todo um meio, para daí saber a tua importância no movimento sindical. E aí ali eu comecei, né, nesse curso de formação, e daí no final do curso tinha que escolher um coordenador da regional, né, um coordenador de jovens da regional. E aí, por livre e espontânea pressão, eu fui, né? E tô aí até hoje como coordenadora de jovens da nossa regional, sempre trazendo pessoas novas, porque a comissão de jovens, eu acho que é isso, sempre entra algum jovem, alguns deixam, às vezes, de se identificar, ou por alguns motivos saem da comissão ou do grupo, mas é um grupo que sempre se renova, né? Os jovens entram, alguns saem. E aí, tô lá, né? Tô como liderança agora no sindicato também, como vice-presidente, né, na comunidade e na comissão de jovens, participando da estadual também, né, participamos e tentando possivelmente, né, fazer o que a gente consegue para que mais jovens tenham essas oportunidades. Agora eu queria entrar também, tu falou e é importante. As pessoas talvez não saibam o que é a Comissão Estadual de Jovens. O que vocês fazem lá? Qual é a importância disso, tanto para o movimento sindical, quanto também para a agricultura e para a pecuária familiar como um todo? Olha, a gente tenta, né, sempre ter algum representante de cada regional. Porque, assim, o Rio Grande do Sul é muito grande, né? Então, quanto mais jovens participarem, mais fácil da gente falar das demandas, né, que a juventude tem. E se a gente tá mais unido, tá em maior número, número de vozes, né, a gente consegue levar as nossas demandas para a FETAG, para o governo estadual, para o governo federal. Tivemos esse ano, né, o Festival Nacional da Juventude Rural. E aí a gente tá lá sempre tentando
buscar mais jovens para nossa luta, né? Falar um pouco sobre o que a juventude do Rio Grande do Sul precisa, quais as políticas públicas que a gente precisa, o que a gente vai fazer lá na nossa base, lá na nossa regional, no nosso sindicato, para que mais jovens possam entender que você não precisa abdicar de nada para estar no meio rural, que você pode estudar, que você pode ter lazer, pode ter internet, sem sair do meio rural, né? A gente ali o caminho entre a regional e os municípios para o estado. Isso aí mesmo, Eduarda. Que nem nós, eu vejo também a questão assim, nós viemos até a FETAG, todo o Rio Grande do Sul, nos encontros estaduais, quando que tem. Então, dentro de cada isso, nós levamos as demandas da nossa regional para a FETAG. Dentro disso, todas as regionais mandam as demandas. E daqui nós já saímos com outras respostas. Não somente da nossa demanda, das demandas dos outros, e já com respostas para futuras dúvidas que nós vamos ter também, né? Então, eu acho isso muito importante. A FETAG hoje está sendo um centro muito importante para cada regional. Então, é ali que nós tiramos todas as dúvidas, é ali que nós temos um suporte, nós temos um apoio para trabalhar dentro das regionais. Digamos, o nosso maior problema hoje é a busca de jovens. Os jovens na agricultura está complicada a questão. Ainda temos esse receio dos jovens em participar, mas eu acredito que isso é trabalho de base. Nós vamos ter que trabalhar cada vez mais duro na base para poder montar comissões municipais, estaduais, regionais, para atender os jovens, né? Para buscar eles, chamar eles para o movimento sindical e não deixar morrer o movimento sindical, porque as pessoas de mais idade já conseguiram, batalharam para conseguir ter essas conquistas. Então, hoje nós temos que manter os jovens, buscar jovens para manter as conquistas, né? Porque futuramente, senão, vai acabar morrendo o movimento. E nós chegamos, como o Eduardo disse, esse ano, 60 anos de história do movimento. E nós estamos fazendo um roteiro, né, de eventos nas regionais sindicais para lançar os 60 anos. E estamos homenageando os agricultores mais antigos de cada sindicato, um homem e uma mulher. E aí a gente escuta falas desses agricultores dizendo o quanto é importante a juventude participar para que a história do movimento sindical tenha continuidade. E aí eu ouvi um relato de um senhor que ele disse assim: antigamente, quando nós começamos o movimento sindical lá em 1960, 62, 63, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Eles mobilizavam as comunidades de cavalo, um indo na casa do outro, porta, né? na missa, na cancha de bocha, no jogo de baralho no sábado à tarde, para mobilizar os agricultores para constituir os sindicatos, porque sentia essa necessidade de ter uma ferramenta de luta. Os sindicatos e a FETAG hoje nada mais é do que uma forma organizada dos agricultores levarem suas demandas e debaterem sobre isso e cobrarem dos órgãos responsáveis para que as demandas sejam atendidas. É uma ferramenta de luta do agricultor. E cada vez mais nós precisamos potencializar isso e mostrar isso para a sociedade, que é necessário nós nos fortalecermos. Porque uma coisa é o Christian discutindo em Guaporé. Uma coisa é a Duda lá em 15 de novembro. Se eles cada um falar sozinhos, não vai ecoar. Mas se nós juntar a voz de todos, o eco é muito maior. Sem dúvida alguma. E quando vocês trazem essa questão de fortalecer os jovens, de buscar os jovens, o quanto isso é importante. O quanto isso requer um trabalho contínuo, né? E aí o Christian comentava também, fora dos bastidores, de que uma das questões que a comissão de jovens deles, lá no município de Guaporé, fez foi debater a construção de uma política pública municipal. Às vezes nós temos a visão assim que a comissão de jovens ou a FETAG tem que construir uma política estadual, uma política pública estadual para atender todos os agricultores, uma política pública federal também. Mas nós também temos o dever de olhar lá no município. Quais são as necessidades dos jovens de Guaporé? Quais são as necessidades dos jovens de 15 de novembro? Porque podem não ser as mesmas. Não são. São realidades diferentes. Não são as mesmas. Não dá para tratar todo mundo igual. Tratar os diferentes como iguais. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho, assim, até para quem está em casa, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, como que foi isso? Como que vocês se organizaram para fazer esse debate interno no município e levar um projeto para a Câmara de Vereadores?
Isso em 2014 ainda. Iniciou com o Ede, o Fernando. Eles iniciaram, juntamente com todos os jovens do município, iniciaram essa comissão de jovens municipal para debater demandas, por causa que, assim, o município tinha políticas públicas, mas não tinha políticas públicas para ajudar diretamente o jovem. Então, as políticas públicas atendiam às demandas da propriedade, mas não incentivavam a produção. Então, essa demanda foi levada, foi juntamente com a Emater, que nem eu tinha comentado antes, né? Foi um grande parceiro nosso, então o cara lá era muito cabeça, o Perim, ele era muito cabeça, então ele criava leis, e aí ele criou essa lei de incentivo ao jovem agricultor. E aí, debatendo dentro da comissão, como que deveria ser essa lei? Qual que seria os beneficiários? Para que seria utilizado esse recurso? Então, foi discutido e foi chegado a uma conclusão que deveria ser em torno de 15%, digamos. Digamos assim, a lei é para 1.000 VRMs. Então, o valor da referência municipal lá do nosso município, vezes 1.000. Então, ia buscar no banco esse valor, digamos, esse valor ou inferior, ia ter 15% de rebate dentro do pagamento final. Digamos, de cada parcela ia ser rebatido 15% em cima da parcela. Não é um valor muito grande, é um valor ainda meio baixo, mas já é um incentivo a mais ao jovem participar, ter aquela vontade de buscar coisas novas. Então, é um jeito, digamos, de eu ampliar minha propriedade, vendo que tem uma ajuda de custos do município, uma ideia que surgiu da comissão de jovens. Então, isso é uma coisa boa. Então, nós não podemos deixar morrer essa comissão, por causa que é em cima disso que vão criar políticas municipais. Não tem outra maneira de nós criar políticas municipais através, digamos, de uma comissão regional. É muito complicado, muito mais complicado criar pela regional dentro dos municípios. Então, eu acho isso muito importante, digamos, dentro dos municípios ter essas comissões. E uma coisa, desculpa te cortar, Não, vai lá. mas eu acho que é importante a gente falar isso. É importante manter o que já foi conquistado, mas também é importante trabalhar por novas conquistas. Porque, como a gente já falou antes, as coisas vão mudando. A realidade hoje é muito diferente do que era há 10 anos atrás e muito mais diferente do que era há 60 anos, quando a FETAG foi fundada. Então, vocês hoje, vocês acham que a juventude ela é incentivada a buscar coisas novas, a buscar novos direitos? Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu vejo por 2 cenários, né? Tem aquela juventude que está se preparando, né? Está saindo do ensino médio, está se preparando, decidindo os seus caminhos, né? Porque todo mundo já passou por isso, né? Sabe que chega lá aos seus 17, 18 anos, é agora ou nunca, né? Eu tenho que decidir o que eu vou fazer. E aí muitos pensam, eu vou estudar e vou sair da propriedade, ou eu nem quero estudar, vou ficar na propriedade, né? Dando seguimento do que os meus pais, meus avós já construíram. E eu acredito que a gente tem que tentar mudar um pouquinho essa visão, de que a gente deve e pode buscar educação, buscar melhorias e aí trazer para a propriedade, né? Se especializar lá em veterinária, em administração, né? Para tu saber gerir a tua propriedade, em agronomia, algum técnico, alguma coisa do tipo. E é muito do diálogo, né? Precisa ter esse diálogo das escolas, precisa ter esse diálogo dos sindicatos, mas principalmente da família. Precisar incentivar o teu filho. Tenha oportunidade, dê oportunidade, né? Para estudar, para descobrir um pouco sobre o que tu quer fazer, se tu quer ficar na propriedade, porque não adianta também ficar na propriedade e não estar feliz com aquilo, né? Muitos dos nossos pais não tiveram muita escolha, mas hoje nós temos. Nós temos essa escolha de decidir se a gente quer sair ou se quer ficar. É claro que a gente incentiva a ficar, né? A gente precisa de jovens no campo. Mas o diálogo faz toda a diferença. E para aqueles jovens que já passaram desses 18, estão lá para os 25,
30 anos. 35? 35, sim. aquela... Tu quer ser jovem a todo custo, né, Eduardo? Aquela 36! faixa um pouquinho mais pra cima, né? Eu acho. Jovem de espírito. Isso. Isso muda um pouquinho. Aí o diálogo já não faz mais todo o efeito. Aí entra as políticas públicas. Aí não basta só passar na conversa e incentivar. A gente precisa de coisas concretas, né? Precisa de um Terra Brasil, precisa de um Pronaf que seja acessível aos jovens. E aí entra os dois, né? Eu enxergo esses dois cenários. Acredito que não seja só no meu município ou na minha regional, e sim todo o Rio Grande do Sul e, quem sabe, a nível nacional também, né? Precisa ter os dois alinhados, o diálogo e as políticas públicas. E precisa também ter ferramentas, né, que instrumentalizam vocês a buscar. Tu trouxe a questão do conhecimento. E aí eu queria perguntar para vocês. O Broto, ele oferece uma plataforma onde os jovens possam buscar conhecimento. Vocês já são cadastrados no Broto? Com certeza, Com né? certeza. O Broto Opa. oferece muito, né? Que nem a questão de tu nem precisar sair de casa para conseguir gerir um pouco melhor a tua propriedade, né? Então, a tecnologia tá aí para isso, para a gente conseguir usar essas ferramentas para administrar nossa propriedade lá melhor. Isso aí, ó. Fica o recado. Para quem está em Verdade. casa, cadastre-se no Broto, ó. Cadastro gratuito para tu acessar todos os conteúdos que o Broto oferece e ainda um marketplace para fazer compras, insumos, maquinários, né? Tudo que o Broto está oferecendo. E o Raizcast. E o Raizcast. Conteúdo de qualidade. É verdade. Mas eu queria ainda, nesse gancho que vocês trouxeram, da importância de mobilizar a juventude. Esse mês, nós comemoramos o Mês Estadual da Juventude Rural em função de uma lei estadual criada no Rio Grande do Sul para comemorar o Dia da Juventude, né? Que é o dia 15 de julho. 15 de julho, ó. Então, o movimento sindical e o Estado do Rio Grande do Sul param para olhar a juventude rural de uma maneira diferenciada. A FETAG vem fazendo ações para dialogar com as regionais, com os jovens, para incentivar esse processo de permanência e sucessão rural e sucessão familiar. Como que vocês têm se organizado enquanto representantes das comissões de jovens dos seus municípios, das suas regiões? Como que vocês têm se organizado para comemorar? Esse mês é um mês de comemoração. É de debate, de diálogo, mas é de comemorar a permanência da juventude rural no meio rural. Até meio redundante, mas no meio rural. E até acho que serve para convidar outros jovens para entrar Exato. nas comissões, enfim. Nossa regional, então, sempre tem o costume, né? O trabalho é o ano inteiro, mas especialmente no mês de julho, a gente tem os nossos tradicionais encontros regionais de jovens rurais. Onde a gente reúne vários jovens da nossa regional. A gente sempre tenta atender o público de 250 jovens. Então, vem muita gente participar da nossa programação. E pela parte da manhã, a gente usa o espaço para falar um pouco mais sobre a teoria, sempre trazendo um assunto diferente. Esse ano, o tema super condiz com o Broto, que é tecnologia no meio rural. É você poder estudar de casa, usar a tecnologia para auxiliar dentro da tua propriedade. E aí nós convidamos algumas instituições de ensino para estar fazendo algumas falas para o pessoal, e também cooperativas, que são parceiras nossas da região, para estar falando um pouco sobre os aplicativos que podem ajudar, sobre como eu posso fazer uma faculdade à distância, como eu posso ir para a faculdade à noite e trabalhar na minha propriedade de dia, né? A gente sempre tenta trazer um pouco disso, de assuntos que às vezes os jovens não vão especificadamente lá procurar, mas que o movimento sindical tem nas suas bandeiras, tem nos seus princípios. Aí, à tarde, a gente tem os tradicionais jogos rurais, onde a gente divide toda a garotada, né, dos 13 aos 30, e aí tem... Tu tá fora, Edu? Não, mas eu a não gente tô abre gostando sessões. disso. A gente Não. abre 30, 35, até Mas tu também a tá idade fora, do viu? Edu. Não, nem vem. Mas eu tô na minha margem de lucro ainda. E aí a gente faz os jogos, que é coisas bem da colônia, né? É serrar lenha, laçar a vaca parada, caçador, enfim, pular saco de bag, muita coisa, né? Que
Às vezes os jovens há mais tempo não iam tirar um tempo, né, de fazer uma brincadeira dessas, mas que nos nossos encontros a gente tenta proporcionar. Até vou fazer um convite, então, né? No dia 28 de julho, lá na região do Alto Jacuí, na cidade de Ibirubá, a partir das 9h30, nós vamos ter o nosso 11º encontro de jovens. E aí fica o convite para todo mundo do estado do Rio Grande do Sul que quiser participar, entender um pouco de como funcionam esses encontros, por que a gente faz isso. Então lá, vão ser muito bem recepcionados e são nossos convidados. Eu sou convidado também, tá? São convidados, Não sei, hein? A gente abre uma sessão. Mas que legal, né? Porque eu lembro que antigamente, não vou entregar muito, né? Do muito quanto é um antigamente, mas se tinha aqueles jogos rurais sol a sol, né? As Isso aí. gincanas. E tanto que quando eu entrei no movimento sindical há 10 anos atrás, a forma que nós tínhamos de mobilizar os jovens para participarem das nossas comissões municipais eram através de gincanas. E isso continua até hoje. É uma forma de nos atrair também, né? E aí, posteriormente, sim, fazer essa mobilização de levar eles para as comissões municipais, regionais, estaduais e fazer eles criar uma rede de conexão. Sempre falo isso, o mundo é feito de conexões. E tu precisa se conectar com outras pessoas para evoluir. E seja trocar ideia, como vocês trouxeram antes na comissão estadual, de que vem o estado todo, seja no nosso município, seja dialogar sobre os problemas que a gente tem dentro da propriedade, às vezes até a falta de diálogo com os pais. São instrumentos que fazem com que a gente, às vezes, decida não ficar na propriedade. Então, essa troca, essa conexão entre os jovens é fundamental. E vocês, enquanto comissões, têm criado isso dentro dos municípios. E, Christian, como que vocês estão se organizando lá na Regional Serra do Alto Taquari para essa comemoração? Nós, que nem a Eduarda disse, durante todo o ano, não é necessariamente uma comemoração, mas eventos que juntam os jovens para eles estarem aproveitando. No caso, mês passado, mês de junho, foi feita a viagem para conhecer uma vinícola. Mês de novembro, nós vamos conhecer uma fábrica de rações. Então, vai ser, digamos, sempre um comemorativo a cada certo tempo, a cada período de tempo, juntando esses jovens. Mas nós vamos pular o mês de julho. Nós não vamos conseguir fazer em julho, por causa que logo nos primeiros dias de agosto vamos ter a Mostra Guaporé, lá no nosso município. Depois, no mês de outubro, vamos ter mais a Expo Guaporé. Também é uma feira que saiu de ideias do sindicato, da Emater e da secretaria. Nossa primeira edição vai ser esse ano. Então, mas no dia 20 de outubro nós vamos fazer a comemoração do Dia da Juventude. Um pouco mais atrasado esse ano, mas vai ser a nossa segunda gincana da Juventude Rural. Nós, ano passado, contamos com 70 jovens. Esse ano a ideia é juntar a escola agrícola que nós temos em Guaporé. Então, lá, a maioria são agricultores que participam da escola. Então, nós vamos ter em torno de 170 a 180 jovens dentro desse evento. Então, o ano passado foi um sucesso. Então, foi coisa muito bacana, muito legal. Então, participação de muitos jovens, a interação entre municípios foi muito legal. Então, jovens de um município se juntaram com jovens de outro município e pareciam uma família. Então, eles se uniram como se fosse uma família, como se fossem sangue com sangue. Então, foi uma coisa muito bacana, muito legal. Então, nós vamos esperar fazer esse ano melhor que o ano passado, foi. Sempre, todos os anos, trazer coisas novas, né? Então, que nem a Eduarda disse, brincadeiras só coisas raízes. Né? Só brincadeiras, pular com saco e até campeonato em bocha, nós estamos pensando para esse ano também. Me candidato. Eu faço tempo que eu não jogo, mas eu me candidato também, tá? E assim, é para ir lá competir e brincar, né? Sem intuito de ganhar alguma coisa, né? Mas o quanto é legal, assim, ver que os jovens também buscam cultivar raízes. E aí, por isso também o nome do nosso podcast, Raízcast, é cultivar a nossa essência. Porque se a gente não sabe de onde a gente vem, muito menos a gente sabe para onde a gente quer ir e aonde nós queremos chegar. E a agricultura familiar tem muito essa questão de cultivar as nossas essências, as nossas raízes, os nossos costumes,
coisas que aprendemos há muitos anos e que os pais passaram para nós, vocês já, quem tem filhos, passando para os seus filhos, e nós precisamos fazer isso. E que legal ver que a juventude se preocupa com isso. Porque nós precisamos, sim, cultivar o que nós aprendemos de casa. Como vocês trouxeram antes a questão de valores, a questão de princípios, e que a agricultura familiar ela é diferenciada nisso. Com certeza. E hoje nós temos 2 exemplos da juventude aqui conosco. Mas agora, no mês de julho, na última semana, nós celebramos a Semana da Agricultura Familiar. Por que é importante celebrar essa data? E aí nós temos alguns dados aqui que são do Censo Agropecuário de 2017. Somente aqui no Rio Grande do Sul, das 365 mil propriedades rurais, 293 mil são da agricultura familiar. São mais de 716 mil pessoas, só aqui no Rio Grande do Sul, ocupadas na agricultura familiar. Então, mais alguns dados aqui. Isso aqui é importante. Da produção animal e vegetal no Brasil, são da agricultura familiar. 51% dos suínos, agricultura familiar. 81% do frango, agricultura familiar. 64% do leite, agricultura familiar também. Então, é muito importante nós valorizarmos o futuro com a juventude, mas também olhar para trás e ver o quanto o todo, os jovens, os mais velhos, os nem tão jovens assim, digamos. Que já passaram da fase. O quanto é importante isso. Então, como é que vocês enxergam? Assim, vocês já têm alguma coisa programada nos sindicatos de vocês para tratar da Semana da Agricultura Familiar? Edu, e antes deles responder, eu queria trazer mais um ponto. Quando tu traz esses dados, é importante ressaltar que se hoje nós olharmos o estado do Rio Grande do Sul, eu sempre brinco assim que precisa olhar como se fosse uma pizza. Se nós olharmos, a ocupação de terra hoje no Rio Grande do Sul pela agricultura familiar é uma fatiazinha muito pequena. Nós ocupamos pouquíssima terra no estado do Rio Grande do Sul e nós temos essa representatividade de produção e de pessoas no meio rural. Porque a agricultura familiar ela não usa apenas a sua propriedade como uma forma de produção. Ela usa a terra como um modo de vida. Vocês trouxeram isso, a família de vocês mora lá. Vocês cultivam raízes, vocês têm comunidade, Exato. Vocês têm uma sociedade onde vocês interagem. E nós perdemos, às vezes, a sociedade no geral perde esse entendimento de saber que com pouquíssima terra, toda essa quantidade de pessoas ocupadas no meio rural, na agricultura familiar, produzem o que chega nas nossas mesas. E nós precisamos fazer uma reflexão em cima disso. E por isso também vem essa Semana Nacional da Agricultura Familiar, que também é uma lei decretada, né, no Brasil, para que todas as entidades passem a conversar sobre a agricultura familiar. E aí entra o que a Duda trouxe no início também, a questão da década da agricultura familiar. Poxa, nós temos uma Semana da Agricultura Familiar, nós temos uma década da agricultura familiar. Instituída pela ONU. Instituída pela ONU, que o mundo para olhar durante 10 anos a importância que nós temos para o mundo, para a produção de alimentos. E nós precisamos debater isso. E o nosso agricultor ele precisa saber que as instituições estão preocupadas com ele e principalmente vocês jovens. Como que vocês enxergam tudo isso? Olhando que o cenário nacional está olhando para a agricultura, o cenário mundial está olhando para a agricultura, vocês estão mobilizados enquanto jovens nos seus territórios, nas suas localidades, mas como que vocês veem essa questão de mobilização, de participação, porque a própria questão também, né, dos desafios da juventude dentro do meio rural. Bom, Eduardo, parte desses dados fui eu que coletei. Eu participei no censo 2017 agropecuário, fiz o recenseamento de bastante famílias, no caso, não só no meu município, eu ajudei municípios vizinhos a fazer. Eu vi a realidade de cada agricultor, eu vi desde do pecuarista, desde o produtor de grãos mais grande até o
produtor familiar que produz só para o consumo. Eu chegava em casa, muitas vezes, até, sabe, com aquele aperto no coração de ver os agricultores ali lutando para produzir seu próprio alimento, de ver eles sem ter muita renda. Porque a agricultura familiar é o quê? E, primeiramente, o sustento e o que sobra é venda. Então, eu vi muitas pessoas lá sobrevivendo com um salário mínimo, a aposentadoria, digamos, né? Então, vi pessoas mais de idade que não têm condições de trabalhar, os filhos, por não ter condições, foram para a cidade, então eu vi essa condição, e os mais de idade sobrevivendo com o dinheiro da aposentadoria e a produção familiar. Então, acho que nós temos que lutar, sim, pela agricultura familiar. A agricultura familiar, ela requer bastante atenção, então eu acho que digamos assim, nós temos que mobilizar e temos que conscientizar o povo, conscientizar principalmente os governantes sobre a importância da agricultura familiar. Eu acho muito importante essa Semana da Agricultura Familiar. Então, nós temos que ter, sim, uma data, uma semana para voltar os olhos dessas pessoas. Essas pessoas que não tiram somente o sustento, digamos, de forma lucrativa, mas sim de forma de autossustento para consumo próprio. Eu acho muito importante isso. E dentro da Semana da Agricultura Familiar, a gente tenta sempre trabalhar divulgando, né? Divulgando porque, como a gente já havia comentado, é a Semana da Agricultura Familiar, é o mês da juventude, mas não é só aquela época, né? Aquele período. É o ano inteiro, a década, né? Os 10 anos da agricultura familiar. E aí, tentar entender um pouco que não vai ter produção orgânica se não tiver jovem no campo. Não vai ter sucessão se não tiver educação inserida, né? É tentar trazer um pouco de como a gente consegue interligar esses temas. Até lá no nosso município, a gente tenta levar para as escolas. Então, naquela semana, a gente vai nas escolas, reúne turmas e vai conversando, né? Sobre o que é a década, o que é a semana, por que tem uma semana específica para isso. Por que a agricultura familiar, nessa semana, precisa ter uma exposição, precisa ter um destaque maior, para que várias pessoas entendam que a gente não produz só renda, a gente produz alimento, a gente produz soberania alimentar, né? Acho que é isso o principal. É muito importante essa tua fala agora, da soberania alimentar, que não é só estar no meio rural, não é só plantar, não, porque plantar o grande produtor também vai plantar, mas a agricultura familiar é uma vida dedicada à agricultura, é um modo de vida, e essa preocupação pela soberania alimentar, porque o mundo cada dia mais vai precisar de alimentos. Então, estar lá produzindo e ter essa preocupação com a responsabilidade enquanto agricultor. E a sustentabilidade. Christian Exato. trouxe isso. Tu não produz só pensando de que tu vai colocar a semente na terra e daqui tanto tempo ela vai germinar e tu vai colher e isso vai gerar um dinheiro, o valor financeiro para tu colocar no bolso. Não é tu olhar o meio ambiente, é tu cuidar do espaço, é tu olhar que se tu passar algum produto na tua lavoura, de repente o teu vizinho vai ser impactado. Tu olha uma comunidade. Com certeza. E isso nós precisamos carregar, né? São as nossas raízes. Exatamente. A essência da agricultura familiar é essa. Produzir, mas também com a preocupação com o meio ambiente, porque muitas vezes o produtor rural ele é criminalizado, mas é do interesse do agricultor que o meio ambiente esteja preservado. Porque se o solo não está bom, se não tem água, enfim, ele não consegue produzir. Eduardo, eu até vejo hoje em dia um cuidado maior do agricultor. Até pelos impactos climáticos que está acontecendo, o agricultor está cuidando cada vez mais. Então, isso, queira ou não, vai impactar. Então, digamos assim, o agricultor vai cuidar ao máximo para continuar produzindo por mais gerações. Senão, se o clima continuar do jeito que está indo, barranca abaixo, daqui a um tempo nós não vamos mais conseguir produzir alimentos. Então, o agricultor, sim, ele se interessa, ele procura cuidar o máximo possível da natureza, né? Queira ou não, é um cuidado muito grande. Também na questão dos agrotóxicos, de químicos, isso daí. Até porque o agricultor vai lá na propriedade, que nem eu. Eu vou lá nas minhas laranjas, passo lá, pego uma laranja e como. Se eu tivesse passado veneno, não vou conseguir produzir, comer. Então, digamos assim,
sempre que eu vou para a roça, eu vou lá, pego uma laranja e como. Então, eu sei o que eu estou usando nas minhas laranjas, então eu sei o que eu estou dando para o pessoal da cidade. Então, eu acredito que hoje o cuidado é muito maior, digamos, com a questão dos defensivos, né, também. Sim. É a questão... Desculpa, Thalita. Vai lá, vai lá. Até a questão de... Depois que tu aplica o agrotóxico, né, o descarte, a gente teve um impacto até na nossa última assembleia lá do sindicato, onde a nossa agrônoma apresentou lá para o nosso pessoal algumas fotos que ela fez toda a cidade, mostrando, né? Poxa, pessoal, ali é onde é que você abastece lá o trator, né, para aplicar o agrotóxico. O pessoal deixa as embalagens lá, né, a céu aberto, onde tem os lugares certos para fazer o descarte, né? E é um cuidado que a gente tem que ter, porque vai para o solo, vai para a água que a gente bebe, prejudica o solo que a gente planta, né? Então, é uma sequência de coisas que eu acredito que a gente está melhorando, que esse novo pensamento tá entrando, né, na geração que está trabalhando na agricultura. E no caso, assim, também nós, lá no nosso município, nós já temos recolhimento de lixo seco no interior, então, uma vez por mês, passa o caminhão do lixo recolher na comunidade. Então, todo o lixo seco que nós produzimos é levado até a comunidade e é feita a coleta. Tem o recolhimento das embalagens de agrotóxico. Todos os anos, 1 ou 2 vezes por ano, os vendedores que vendem os agrotóxicos, eles passam a fazer a coleta. Então, isso é muito importante. Antigamente, nós ia bastante lixo no interior. Lixo espalhado, latas, garrafas, litros. Hoje em dia, o interior é muito limpo. Pelo menos nosso município é muito limpo. O problema nosso maior ainda é as pessoas da cidade, que acabam depositando no interior, né? Que se torna uma prática que ainda é complicado de colocar na cabeça das pessoas, né? Sim. Conscientização. Conscientização. Mas, gente, nós já temos que... Passou rápido essa quase uma hora. Demais. Mas a gente já tem que encaminhar aqui para o encerramento. Então, acho que para encerrar bem, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, não só para o agricultor, mas para a sociedade em geral. Vou começar contigo, Duda. Fala comigo. Eu acho assim, quando a gente tem um propósito, a gente tem que correr atrás dele. Seja a juventude, seja o pessoal da cidade, o pessoal da agricultura. É correr atrás do que a gente quer, pensar no bem comum sempre com empatia, se colocar no lugar do outro. Acho que a empatia é a palavra que define. Eu acho que nós temos que ter uma visão, continuar tendo a visão que nós temos pelos agricultores, pela agricultura familiar. Isso não pode mudar. Nós temos que lutar hoje para conseguir melhorias para o setor agrícola, mas ao mesmo tempo nós temos que lutar para manter o que já foi conquistado, né? Que hoje é mais difícil lutar pelo que foi conquistado do que lutar por coisas novas. Então, eu acredito que hoje, eu digo que luta é a palavra que define, digamos, o movimento sindical. É luta para manter, é luta para conseguir e para ter uma qualidade melhor para os nossos agricultores, né? Para toda a agricultura familiar. Juventude que ousa lutar, constrói o poder popular. Isso aí. Como é que é? Juventude que ousa lutar, constrói o poder popular. É isso aí. Pronto. Finalizamos o nosso podcast, né, Edu, com lições de vida. Há outros podcasts anteriores, quem nos acompanha em casa sabe que a gente traz muitas histórias. Só que hoje a gente trouxe coisas diferentes, Edu. Quando nós paramos aqui para olhar vocês de fora, né? Eu brinco sempre que a gente olha as pessoas de fora. Nós vimos 2 jovens com sonhos, com vontade de fazer, com propósitos e extremamente conscientes pela causa em que atuam. E vou usar o termo assim, vocês são novinhos. 2 bebês, né? Mas é muito lindo ver vocês falar. E eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem está assistindo, vai sentir o que nós sentimos aqui. Da vontade, do orgulho que vocês sentem em serem agricultores familiares. E a causa que vocês vivem, que vocês não só defendem, mas vocês vivem, é muito nobre. Então,
da nossa parte, muito obrigado por vocês estarem onde estão, ocuparem o lugar que vocês ocupam e serem a voz não só da juventude rural. Hoje vocês estão sendo a voz da juventude rural no RaízCast nos seus municípios, mas vocês são a voz da agricultura familiar. Dessas 716 mil pessoas. Exatamente. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. De coração, assim. A gente sabe o esforço que vocês fizeram. A Duda deixou filho em casa, deixou o marido, pegou carona. O Christian pegou carona. Chegou de madrugada aqui. Para vocês. A Duda já veio um dia antes. Para estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Não tem outra palavra que define não se agradecer. E parabenizar. E também. parabenizar. Eu acredito que nós que temos que agradecer também o convite, né? O convite da FETAG em estar participando. Então, para nós, para mim, no caso, é uma honra imensa estar aqui participando e levando um pouco do nosso município, da nossa regional, digamos, dos agricultores principalmente, levar um pouco deles, porque nós estamos aqui, mas nós temos junto, todos os agricultores junto, né? Então, são demandas que nós temos, demandas que eles têm, então eles procuram nós procuramos a FETAG, então é tudo uma família. Entre nós, os agricultores, é uma família. Eu agradeço também a oportunidade e que daqui a alguns anos outros jovens que se inspirem em nós, né, que vão se inspirar no movimento sindical, possam estar aqui contando suas histórias com orgulho de serem agricultores familiares, de serem jovens, e eu acho que a juventude é isso, né, ter aquela curiosidade, aquela motivação de estar indo atrás das políticas públicas para os jovens, para a agricultura e para a cidade. E projetos novos para a juventude, né, Eduardo, requer parceiros. Apoio. E o RaízCast, ele tem um grande apoiador, tem um grande parceiro. O RaízCast é um oferecimento do Broto, que é a plataforma digital do Banco do Brasil para o agronegócio. Em broto.com.br, você encontra uma loja virtual com milhares de itens, como maquinários, insumos e soluções de conectividade e energia solar, entre outros produtos. Além disso, você consegue enviar propostas de financiamento, pagar com CPR e contratar consórcios e seguros rurais de uma forma 100% digital. Na plataforma mais completa do agro, você também acessa ferramentas de apoio à gestão rural, dados de clima, cursos, notícias e muito mais. Broto é o seu jeito digital de fazer o agro. Acesse broto.com.br e cadastre-se gratuitamente. Faça igual a Duda e o Christian, que já são cadastrados na plataforma do Broto, e aproveita essa infinidade de opções de conectividade e de fazer conexões que o Broto oferece para você. E aproveita que o programa está acabando, se inscreva no Broto e também se inscreva, se ainda não for inscrito, no canal da FETAG. Curte o vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para um maior número de pessoas. Então se inscreva, curta, compartilhe e vamos encerrar por hoje. Vamos dizer tchau? Vamos dizer tchau, Até né? daqui 15 dias. Até daqui 15 dias, sempre às 19 horas. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Te esperamos daqui 15 dias para conversarmos com você mais uma vez sobre os desafios e as potencialidades da agricultura e da pecuária familiar no estado do Rio Grande do Sul através do RaízCast. Um abraço e até a próxima.